Sabe aquelas perguntinhas cabeludas do tipo, o que será que acontece quando a gente morre? Será que a gente tá sozinho no universo? Por que será que o milho verde é amarelo? Pois é, o ser humano é um bichinho engraçado, né? Porque se por um lado a gente tem um medo natural do desconhecido, ao mesmo tempo a gente tá sempre sedento por achar respostas pra tudo. Mas o que será que acontece quando aquilo que a gente descobre contradiz tudo o que se acreditava e quando a descoberta é algo muito além do que se poderia imaginar? Algo muito mais macabro, mais horrendo, tornando até impossível viver uma vida normal a partir daí. É exatamente isso que acontece com o geólogo e professor da Universidade de Miskatonic, William Dyer, quando ele resolve fazer uma expedição para a Antártica e encontra antigas ruínas e formas de vida completamente desconhecidas pela ciência. Essa é a história de Nas Montanhas da Loucura, um conto criado pela mente de H.P. Lovecraft, que através de uma atmosfera opressiva explora descobertas arrepiantes e mistérios cósmicos inimagináveis. O livro traz muitas dualidades interessantes e reflexões sobre a insignificância da humanidade diante do desconhecido, fora que serviu de referência para várias obras importantes da cultura pop. Por isso, nesse vídeo, a gente vai explorar um pouco sobre a filosofia macabra por trás dessas temíveis montanhas da loucura. E aí, pessoas, tudo bem com vocês? Meu nome é Bela Eichler, esse é o Futurices, e se você é novo por aqui, já se inscreve aí porque tem vídeo novo toda semana sobre ficção científica, tecnologia ou sobre as possibilidades aterrorizantes do futuro. Compartilhe o vídeo para os seus coleguinhas que curtem horror cósmico e deixa o like também, porque senão o Cthulhu vai puxar seu pé de noite. Nas Montanhas da Loucura é um conto de ficção científica escrito pelo H.P. Lovecraft em 1931 e publicado na revista Pulp Astounding Stories em 1936. Assim como vários outros trabalhos do escritor, o conto ajudou a estabelecer o gênero do horror cósmico, ou o que Lovecraft chamou de ficção estranha, que é um horror que cutuca ali as nossas ansiedades existenciais sobre o nosso lugar no universo. Como se a gente já não tivesse ansiedade suficiente, né, Lovecraft? Mas como esse universo é representado em Nas Montanhas da Loucura e quais inquietações essa obra provoca? Bora viajar na maionese sobre isso aqui. Inclusive, se você tem interesse em ler o conto, pode ficar relax, que eu não vou revelar coisas importantes sobre a história. E fica aí até o final também, que eu tenho uma indicação muito especial de uma edição do livro para você. Nas Montanhas da Loucura acontece em 1930 e traz um relato do geólogo Dyer sobre uma expedição que ele fez na Antártica anos atrás. Nessa carta ele conta sobre coisas bem grotescas que rolaram com ele e a sua equipe nessa empreitada, na tentativa de evitar que uma nova expedição seja enviada até o local. Ou seja, ele e outros pesquisadores foram lá e deu ruim, deu muito ruim na verdade. Então ele explica nesse documento que é uma boa deixar os segredos desse lugar congelados mesmo. Na carta ele conta que a missão fracassada tinha sido comandada por ele próprio, junto com uma equipe formada por profissionais capacitados, como o engenheiro Peabody, o biólogo Lake, o físico e meteorologista Atwood, o estudante de pós-graduação da Universidade de Danforth, junto com vários assistentes, incluindo mecânicos, pilotos de avião, operadores de rádio, doguinhos, puxadores de trenós e tudo mais. O objetivo da expedição era buscar por espécimes e tipos de solos variados nas profundezas polares. Então, pouco mais de um mês depois de zarpar em direção ao continente, a equipe chega até o Círculo Ártico. Com o auxílio de uma perfuratriz super cabulosa, eles já fazem algumas descobertas interessantes de início, apesar de convencionais, mas por outro lado, o grupo liderado pelo biólogo Lake acaba encontrando uma coisa um tanto quanto curiosa. O biólogo fica pasmo com essa descoberta, que parece ser uma espécie de trilha, por isso ele pede por favorzinho pro Dyer permitir que ele vá explorar junto com uma pequena equipe um lugar ermo que não estava planejado na expedição, e depois de relutar um pouco, o Dyer acaba cedendo. A trilha leva o Lake e a sua equipe até uma cordilheira estranha e aparentemente desconhecida pelo homem, e lá eles descobrem uma caverna cheia de fósseis bem esquisitos. São umas coisas antigas que parecem ser de uma era antes dos humanos, na real antes mesmo dos dinossauros ou de qualquer forma de vida conhecida. As informações são passadas de hora em hora via rádio para os membros do acampamento principal, que ficam super empolgados com as descobertas e tudo mais, mas a coisa fica estranha quando o contato com o rádio do Lake é perdido do nada. O Dyer e sua equipe vão lá investigar o que diabos aconteceu nessas montanhas da loucura, e além de uma cena de horror, eles descobrem que a cordilheira esconde uma civilização antiga, cheia de mistérios mortais. A partir daí eles embarcam em uma jornada que, como o próprio Dyer reitera, nunca deveria ter acontecido.
Lendo Nas Montanhas da Loucura, uma coisa que eu percebi é que a obra é cheia de dualidades que trazem algumas reflexões interessantes. Na verdade, o próprio H.P. Lovecraft é um cara mergulhado em contradições. Um exemplo disso é que na sua biografia ele trazia ideias racistas e xenofóbicas, né? A gente não pode esquecer disso, em várias cartas e até em algumas obras. Inclusive, para alguns autores, como China Miéville, o ódio de raça é um elemento fundamental da prosa Lovecraftiana, já que basicamente os seus monstros e aberrações são a representação dos seus preconceitos. Apesar disso, ainda que a união não tenha vingado, Lovecraft se casou com uma mulher de ascendência judaica e parece também que o relacionamento com pessoas de ascendências e raças diversas teria feito ele repensar se valia a pena ser um cuzão. E é interessante pensar que nas histórias do escritor essas oposições também existem, não tanto como incoerências, mas como se fossem lados da mesma moeda, sabe? Ou forças que se contrapõem. Um exemplo é a dualidade entre razão e emoção nas obras do autor. Se por um lado seus personagens são em maioria cientistas, estudiosos ou profissionais comprometidos com a causa humana, por outro são explorados horrores e mistérios inexplicáveis que desafiam a razão e a ciência. Essa dualidade reflete como as pessoas podem se sentir divididas entre razão e emoção, ou entre ciência e loucura, e o T. Lovecraft usa essa tensão para deixar claro a nossa vulnerabilidade diante do desconhecido, mostrando como mesmo a mente mais racional pode virar groselha quando confrontada com o inexplicável. Inclusive, apesar de trazer vários termos técnicos e científicos nas suas obras e de ser conhecido como um cara muito intelectual, o Lovecraft era um cético em relação à ciência e aos avanços tecnológicos da sua época, porque ele acreditava que o conhecimento excessivo poderia levar a consequências drásticas. E Nas Montanhas da Loucura, ele explora essa ideia através da busca insaciável de conhecimento pelos protagonistas. Conforme os cientistas se aprofundam nos mistérios da expedição, eles são confrontados com descobertas que desafiam as suas noções de realidade, levando alguns até a loucura. Ou seja, a narrativa sugere que existem certos conhecimentos que nunca deveriam ser desvendados e aqueles que insistem em cutucar o desconhecido além da conta podem acabar pagando um preço alto. Nesse ponto dá para perceber que o medo e a curiosidade é outra dualidade recorrente nas obras do autor. Como eu falei de início, o ser humano é um bichinho curioso por natureza, né? O que é ótimo, afinal de contas, a curiosidade é o que impulsiona cientistas e estudiosos a fazerem perguntas, investigarem fenômenos e procurarem entender como funciona esse mundão velho sem fronteira. E Nas Montanhas da Loucura, conforme a expedição vai revelando mistérios perturbadores, alguns cientistas resolvem continuar investigando, mesmo que isso pudesse custar a sua sanidade mental ou então a sua própria vida. O próprio Dyer diz que em vários momentos ele pensou em arregar da missão quando a coisa ficou feia, mas mesmo num cagaço danado, a busca pelo conhecimento falou mais alto. E pro Lovecraft, nem sempre isso é bom. Outro contraponto interessante no conto é o que existe entre o grotesco e o sublime. À medida em que a expedição avança, os exploradores se veem confrontados com os horrores dos seres ancestrais, ao mesmo tempo em que são impactados pela grandiosidade das montanhas geladas e da civilização antiga desconhecida. O Lovecraft, por sinal, usa uma linguagem super detalhada e sombria para descrever lugares escuros, cheiros desagradáveis ou corpos mutilados encontrados pelos cientistas, tornando o grotesco uma representação do desconhecido, do bizarro ou daquilo que desafia a lógica e compreensão humana. Por outro lado, o sublime é retratado na descrição das paisagens geladas e dos cenários ancestrais assombrosos, despertando um sentimento de admiração e espanto diante da beleza e magnitude do universo. Ou seja, se por um lado o desconhecido pode ser medonho, grotesco e aterrorizante, ele também pode ser algo majestoso e transcendental. Além dessas dualidades, outro aspecto presente Nas Montanhas da Loucura é a solidão e a angústia existencial dos personagens. Conforme os membros da expedição se aventuram em uma terra esquecida e hostil, eles se sentem isolados e impotentes diante das descobertas inexplicáveis. A sensação de solidão é amplificada pela vastidão e silêncio da Antártica e pela civilização desconhecida monumental encontrada pelos pesquisadores, que o Lovecraft usa também como ambientes perfeitos para destacar a insignificância da humanidade. Aliás, essa angústia existencial é um sentimento recorrente nas obras do Lovecraft, refletindo a própria visão pessimista que ele tinha da vida, do universo e tudo mais. Nas suas obras, o verdadeiro horror nasce da consciência da nossa insignificância diante do caos primordial, e as suas histórias fazem questão de lembrar também que a gente não é nada além de poeira estelar. E Nas Montanhas da Loucura, esse ódio do escritor pelo mundo moderno é elevado à 15ª potência, porque além de fazer com que a gente se sinta o cocô do cavalo do bandido diante dos mistérios do universo, fica subentendido também que a humanidade, na verdade, não passa de uma falha, um erro no planejamento ou um incidente desagradável
inexplicável que nunca deveria ter acontecido. Ou seja, o Lovecraft precisava de terapia, né, gente? Mas foi graças às perturbações da mente dele que foram criadas obras atemporais e filosóficas, como é o caso de Nas Montanhas da Loucura. O conto tem as manhas de invadir os cantos mais obscuros da nossa mente, fazendo a gente refletir em posição fetal sobre o nosso lugar no cosmos, e não à toa o impacto profundo e perturbador do livro influenciou várias obras que vieram em seguida. You gotta be fucking kidding. No cinema, um exemplo é o clássico Enigma de Outro Mundo, dirigido pelo John Carpenter em 82. O filme, na real, é uma adaptação do conto Who Goes There, do John Campbell, que por sua vez incorporava vários elementos da obra do Lovecraft. As duas histórias trazem elementos semelhantes de terror cósmico, que nem o isolamento em um ambiente hostil e a presença de uma ameaça desconhecida e incontrolável. Em Nas Montanhas da Loucura, a expedição na Antártica dá de cara com entidades ancestrais que desafiam a compreensão humana, e da mesma forma, em O Enigma de Outro Mundo, a equipe de pesquisadores em uma base isolada da Antártida encontra uma forma de vida alienígena que pode assumir a forma de qualquer ser humano, criando desconfiança e pavor entre eles. A franquia Alien também bebe muito da fonte gelada de Nas Montanhas da Loucura, em especial a prequela Prometheus, dirigida pelo Ridley Scott, que quase inclusive parece uma releitura dessa obra do Lovecraft. O filme também se passa em um ambiente isolado e hostil, explorando uma expedição científica em busca de respostas sobre a origem da humanidade. Tanto no filme quanto no conto, os personagens se deparam com um cenário desconhecido pelo homem e descobrem segredos perturbadores que desafiam a nossa compreensão do universo. Além disso, tanto Prometheus quanto Nas Montanhas da Loucura abordam a busca por conhecimento além dos limites humanos, levando os personagens a desvendar mistérios proibidos que resultam em consequências catastróficas. Aliás, eu fiz recentemente um vídeo contando tudo sobre a história de Prometheus aqui no canal, tá? Se vocês quiserem assistir, eu vou deixar o link aí na descrição. Vale dizer também que Nas Montanhas da Loucura quase começou a ser adaptado para o cinema em 2011 pelas mãos do diretor Guillermo del Toro, que é um fã declarado das histórias do Lovecraft. Há quem diga que o projeto foi interrompido justamente pela produção de Prometheus, que trazia uma história muito parecida, mas o orçamento salgado e a classificação indicativa alta também foi um motivo para a adaptação não ter sido financiada pela Universal na época. Agora, com o sucesso de O Gabinete de Curiosidades, o Del Toro tá mais otimista para o projeto sair do papel, porque quem sabe a dona Netflix não abraça a causa, né? Inclusive, em 2022, o diretor até publicou nas suas redes uma cena teste de CGI do filme que seria adaptado anos atrás. Será que esse projeto vai sair? Nas Montanhas da Loucura vai além da simples história de horror e, além de sensações intensas, traz a filosofia nua, crua e cruel do horror cósmico, tocando em temas universais da existência humana. Esse não é um livro muito fácil de ler, tá? Até porque o Lovecraft constrói aqui cenários super detalhados através de um estilo narrativo extremamente técnico, mas ao mesmo tempo foi uma obra que ficou fermentando na minha cabeça por muito tempo por todas essas inquietações que ela causa. Então eu recomendo muito a leitura, tá? Porque esse é definitivamente um dos maiores clássicos do horror cósmico de Lovecraft, fora que dificilmente você vai fritar sobre os mistérios do universo da mesma forma depois dele. Inclusive, se você quer ter um exemplar de Nas Montanhas da Loucura, eu queria recomendar aqui pra vocês uma edição muito especial de luxo que a Darkside tá lançando agora, que é essa aqui, tá? Ela vem em capa dura, nesse tamanho maior, e o que eu achei mais interessante é que a edição ganhou ilustrações do François Berenger, que conseguem traduzir muito bem não só a hostilidade da paisagem das Montanhas da Loucura, como também os horrores que acontecem nessa expedição. E como Lovecraft é especialmente descritivo nessa obra, é ainda mais legal poder absorver essas informações com o auxílio das imagens criadas pelo Berenger, que valem mais que 1000 palavras, mas que ainda assim não entregam tudo, permitindo que a nossa mente complete os cenários e situações. Cara, eu tô apaixonado por essa edição e eu mal espero pra ter o volume 2 aqui na minha estante. E se você também quiser garantir o volume 1 dessa edição especial de Nas Montanhas da Loucura, é só dar um pulo lá no site da Darkside, tá? E vale dizer também que a editora lançou agora uma edição especial de O Chamado de Cthulhu também, Chuchuco, não sabemos, que tá demais também, e comprando os exemplares no site oficial da Darkside, você ganha ainda um pôster exclusivo de cada obra com uma arte do Berenger, tá? Vai lá e aproveita, o link tá aí na descrição, e obrigada Darkside por ter apoiado esse vídeo, tá bom? E se você curtiu esse conteúdo também, não esquece do seu like e de se inscrever aqui pra apoiar o meu trabalho, tá? Senão o Cthulhu vai puxar teu pé também. É nóis, um beijo e a gente se vê no futuro.